Bem-vindo ao Dicas de Amor de hoje. Se você quer realmente ser feliz no amor, mas o amor continua escapulindo pelos seus dedos, você não sabe por quê, fique sintonizado aqui no programa de hoje. Você vai receber dicas valiosas do amor inteligente. As pessoas, Cristiano, infelizmente, não aprendem, na verdade, a amar. Elas vão tocando de ouvido os relacionamentos e acham o seguinte: se eu gosto e ela gosta de mim, ele gosta de mim, é o suficiente para a gente ser feliz. Muitas vezes nas brigas, né, você chega a falar que odeia a pessoa e você chega a pensar em sair, desistir daquele relacionamento. Mas assim que vocês se distanciam, há aquela saudade, há aquela vontade de voltar. Só que vocês não sabem como resolver aquele problema que gerou aquela briga. Então, vocês voltam e tem os problemas. Então, os problemas continuam ali, firmes e fortes, e o relacionamento vai se desgastando. Mesmo um gostando do outro. Esta é a questão. Então, não basta você amar a outra pessoa, não basta você gostar da outra pessoa. Você tem que ter a inteligência amorosa para saber o que deve fazer e o que não deve fazer. Como consertar os problemas do relacionamento. É sobre isso que nós temos falado, ensinado, e nós vamos provar para você que isso funciona. Por exemplo, nós temos um casal aqui hoje, o Samuel e a Gisele, que a gente poderia dizer que eles são, ou eram, não são mais, eram o casal cão e gato, não é isso, Gisele e Samuel? Bem-vindos ao programa. Era o cão e gato mesmo. Vocês se amavam. Sim. Gostavam-se muitos. Não teriam tolerado 11 anos um ao outro de brigas e vidas e vindas, né? Mas não conseguiam ficar bem juntos. Sim. O que acontecia? Como que era esse casamento? Quando a gente estava junto, saíam as brigas. E aí a gente, como a Cris falou, a gente se odiava realmente e queria um longe do outro, parecia que dava choque. Só que a hora que estava distante, vinha saudades e a gente falava, mas a gente não tem problemas, né? Por que a gente está deixando essa situação acontecer? Porque muitas das vezes eu, assim, devido ao relacionamento anterior, então eu trouxe uma bagagem e não fui curada dessa bagagem. Então o que aconteceu? Eu era resistente. Então eu falei, comigo ninguém é do jeito que eu quero, o que eu falar vai ter que ser, eu não aceito ninguém falar, a mulher tem que ser submissa. Eu falei, jamais, isso não vai acontecer comigo nunca. Então é onde tinha os conflitos. Porque as pessoas não entendem, Gisele, que o casamento é uma parceria, né? Sim. Então quando você entra no casamento, já pensa assim, ó, tudo tem que ser do meu jeito, né? Não vai ter parceria, vai ser difícil, né? Você trabalhar junto com uma pessoa, você viver com uma pessoa. Sim. Porque tudo tem que ser do seu jeito. E porque a Gisele tinha uma muralha, né, uma parede levantada dizendo não vai acontecer comigo o que aconteceu da outra vez, ou o que eu vi ou com outras mulheres, não vai acontecer comigo. Então você já tinha uma defesa, uma muralha ali impenetrável que eu acredito que você, Samuel, não conseguia passar por aquilo, né? Era tentando, digamos assim, domesticar um animal selvagem, né? Mais ou menos. Era intransponível. Né? Eu acho que era mais resistente do que a muralha de Jericó. E... Como é que era essa muralha aí? Era bem assim mesmo. Tudo tinha que ser do jeito dela. Então, assim, vamos numa festa, quero ir embora. Eu não quero ir. Eu tinha qualquer evento que tivesse na minha família, ela falava que não ia e quando eu chegava sozinho, o pessoal, o que aconteceu? E a Gisele foi no médico, né? O que aconteceu? Tinha consulta, então a gente tinha que ficar ouvindo aquelas piadas, né? E por mais que eu tentava levar assim na esportiva e não demonstrar que eu tinha ficado chateado com aquilo, eu ficava. Então era sempre o mesmo constrangimento, porque tinha que ser tudo do jeito dela. Família só tinha dela. Então, assim, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo na família dela. Vem cá, e como é que você se sentia como homem nesse relacionamento? Na verdade, assim, eu era inseguro. Então, assim, como eu já vim de um relacionamento de 11 anos, onde eu... Quando houve o término desse relacionamento, eu me senti incapaz. Eu falei assim, onde foi que eu errei, que eu não soube lidar com isso? Ao invés de eu usar a bagagem, os problemas que eu tive, onde eu errei, falar assim, não, então se eu errei agindo dessa forma, eu vou fazer o inverso? Não.
eu tinha o amor burro, né? Então o que eu fazia? Eu falei assim, agora que eu não vou dar o braço a torcer. Porque ao invés de eu pegar aquela coisa ruim que eu fazia e fazer o inverso, não, eu batia de frente. Ou seja, aí eu comecei a me tornar mais inflexível ainda. Que era o mesmo erro dela, né? O mesmo erro Você se dela. tornou mais endurecido no Isso. erro. Do erro. Só que como eu não... A forma de eu resistir era de uma forma mais branda, ela não, ela deixava aflorar os nervos. Então, ela fazia escândalo, ela xingava, ela... como que é que fala? Quando ela gritava, do lado de casa tinha um salão de cabeleireira. Então, assim, eu saía, eu via o pessoal me olhando, me sentia um lixo, era horrível. Né? Mas você também não ficou muito para trás, não. Eu soube daquele episódio do Facebook. Esse foi já... Né? Esse foi no... Como assim? Eu pensei assim, não, depois de tantos anos, essa mulher aprontou poucas e boas comigo. Aquele vexame que ela fez eu passar perante toda a minha família, eu falei assim, como que eu vou sair assim? Ela aprontou, fez de gato e sapato e tá tudo certo. Mas Não, ela vai ter que ter realmente ele não ficava atrás, porque quando eu começava a brigar, ele abria a cortina da sala, que a gente morava num apartamento que tinha sacada, e falava assim, olha pessoal, o Big Brother vai começar. Ele fazia isso comigo. Porque era assim, ela não calava e Ele falava, olha que é de graça, não precisa pagar nada não. Como eu já sabia que eu já estava exposto ao ridículo, porque a sacada era de frente para um outro bloco. E aí ela gritando. As meninas se escondiam. Eu via que os vizinhos ficavam tudo escondidos na janela olhando. Então eu já abria logo a sacada. Aí, pessoal, já começou o Big Brother. E ficava lá sentado no sofá e ela gritando, eu assistindo televisão. Aí as meninas, pai, e falava, eu falei, deixa ela aí. Então era assim. Mas antes desse episódio do Facebook, acho que ela tem que contar o episódio. O Facebook foi um troco do que ela fez, não foi? Foi. Qual foi essa? A gente ia para um casamento do sobrinho dele. E eu falei, eu não quero ir. Eu falei, tá bom, eu vou, na seguinte condição, eu não quero dormir lá. Aí ele falou assim, não, mas e se tiver legal, tal, porque a família dele toda ia dormir lá. Vamos levar as coisas pra gente dormir lá. Mas eu já fui com aquele pensamento que eu não queria dormir. Aí chegou lá, a irmã dele quis fazer uma surpresa pra gente, que foi levar a filha dele do primeiro relacionamento, que não frequentava a minha casa. Só que a surpresa não deu muito certo, porque eu interpretei de uma outra forma. Entendeu? Eu achei que ele sabia, que ele mentiu, que ele escondeu. Então eu já fiquei irada. Mesmo assim, eu fiquei no meu canto. Aí, o que aconteceu? Eu já estava nervosa, quer dizer, eu já era nervosa por natureza. Então ela estava normal, né? Aí, todo mundo começou a ir embora de tarde, eu falei para ele, vamos embora. Ele falou, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Aí eu me vi presa assim, entre aspas, porque eu quis ir embora, ninguém me deixou. E eu falei, pra mim não tinha problema, eu vou embora a pé, andando, peço carona, faço qualquer negócio. E ele falou, eu não vou sair daqui. Aí nós começamos a discutir. E eu fiquei tão irada naquele dia. Na frente de todos ali. Assim, num cantinho, mas todo mundo tava vendo, porque meus gritos lá do outro lado da piscina você escutava. Não tinha como. E todo mundo sabia. Eu fiquei tão nervosa com ele que eu falei assim, eu vou socar ele. Só que aí eu falei assim, epa, que eu tô sozinha, a família dele tá toda aqui. As irmãs dele também são nervosas. Eu falei, eu vou morrer aqui, porque eles vão me bater. Então, para não bater nele, eu peguei e soquei o carro. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Aí... Mas socou o carro como assim? Como assim? Com a mão. Fechei a mão assim e dei um murro. E amassou o carro? Amassou. É fortinha ela. Aí eu falei pra ela assim, olha, como já... Eu falei assim, gritar, xingar, você fala o que você quiser, só não põe a mão em mim e o que você amassar no carro, você que vai pagar pra consertar. E aí ela continuou xingando, falou um monte de besteira e o casamento parou, ficou todo mundo olhando da sacada, assim, tinha uma sacada de lado assim. E aí só sei que vieram, puxaram ela tal, pra conversar e o que aconteceu? Eu falei, eu lá sei. Mas eu falei que eu queria ir embora, porque eu tava, na verdade, tava assim, ela sentou num canto que tinha o som tava ligado e ela não gosta de barulho. Eu falei, então ela tá ali só na pilha. E eu falei, vou embora. Aí ela falou, não, se ela esqueceu ficar no canto, deixa ela no canto, a gente vai se divertir. Eu falei, rapaz, você não conhece essa mulher, melhor a gente ir embora. Não, tio, fica aí, aí deu no que deu. Hoje eles até brincam comigo, porque eles me cutucam para ver se eu vou ficar nervosa ou não. Aí, no troco deste episódio do carro, foi você fazer o que no Facebook?
Porque aí eu falei pra ela, ó, não tem mais jeito. Aí chegamos em casa, nós discutimos tudo, começamos a trocar ofensas, palavrão, tacar o passado na cara do outro. E assim, parece que a mente fica fértil pra isso. Então ficou aquela troca de ofensas que até um vizinho meu que eu encontrei, ele falou assim, parecia que tinha mais pessoas na nossa casa. E só éramos nós dois. Não, nós 4. As meninas não contam, elas ficaram assustadas. O barulho foi por nossa conta. Aí eu falei assim, então tá bom. E era na virada de ano, né? No Natal. Natal ou Ano Novo? Não, acho que... Não, Ano Novo. Ano Novo. Aí eu peguei, saí, me arrumei, saí e fui pra casa da minha irmã. Quando foi chegando perto da meia-noite, é próximo, né? É coisa de 10 minutos de carro. A minha irmã, você vai ficar aí, né, pra comemorar o Ano Novo? Eu falei, não, eu vou pra casa, vou comemorar com a minha família. Já fui de caso pensado. Aí cheguei em casa, tava ela, as meninas, toda arrumadinha, a mesa, né, toda pronta. Aí eu peguei, fiquei lá quieto no meu quarto, quando eu vi elas sentaram na mesa esperando. Ninguém pegou prato, nada, esperando que eu ia sentar na mesa e, né, participar da ceia com ela. Não, peraí. Nesse momento, Gisele, você pensava que aquela mesa, aquele momento ia, tipo, que apagar o que estava entre vocês? Não, eu nem esperava ele chegar, na verdade. Como ele tinha saído, arrumado, eu já tinha imaginado que ele ia para casa de uma das irmãs dele. Falei, bom, ele não volta, ufa, pelo menos eu vou ficar aqui em paz, né? E aí, quando eu escutei o barulho do carro, porque dava para ouvir, do apartamento, aí eu falei assim, acabou minha paz. Mas eu achei que ele fosse entrar e ficar quieto. E eu sentei à mesa com as meninas para comer. Eu falei, não vou chamá-lo, se ele quiser, fica à vontade. Mas quando a gente sentou, ia pegar os pratos para começar a comer, ele apareceu do quarto e falou, vocês estão aqui achando que tá tudo bem? Espera aí. Aí ele pegou e começou a misturar todas as comidas. Peguei o celular primeiro. Aí eu peguei o celular, comecei a misturar tudo, aí elas ficaram assim, boca aberta olhando. Mas você assim, filmando. como? Você pegou com a mão assim? Com a mão, Com a mão enfiou em mesmo. todas as vasilhas. Eu segurando assim, o celular com a mão e com a outra eu fui. Feliz Ano Novo, vamos comer a salada e misturei Bagunçou doce. toda a mesa. Toda a mesa. Aí as duas levantaram, ficaram com vergonha porque eu tava filmando e sentaram no sofá e colocaram a almofada no rosto. E eu ficava, manifesta, demônio. Você não falou que tiver que falar, fala na frente do Papa, do presidente, de quem for. Fala agora. Por que agora você não responde, não dá seus gritos, não dá seus pulos? E foi mais ou menos assim mesmo. E Daí, jogou no Facebook. E joguei no Facebook, não quis saber. Uau! Com Eu acho que a gente ia precisar. Com quantos anos você tinha isso? Quantos anos de quê? É. Casamento? Não, você, como De pessoa, idade? de idade. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Não, a gente vê que era uma coisa, um competindo com o outro, quem fazia mais maldade. Sim. Quem irritava mais o outro. Começou a disputa de ego, né? Porque mais ou menos assim, já que eu tentava consertar, não tinha conserto, então eu precisava alimentar minha raiva para criar coragem de, digamos assim, me livrar dela. Então assim, eu amava, né? Então só que eu sabia que não adiantava amar uma pessoa que a gente não se entendia. Que eu tentava durante os 11 anos, eu tentei resolver. Eu tentei assim, não discutir, me calar, chamar para conversa, assumir o erro, mesmo às vezes quando ela errava, tá bom, então eu que errei. Sempre era eu que errei, eu sempre era o errado. Então, aí eu tentei de tudo. Aí ia embora de casa, aí voltava, melhorava 15 dias, piorava de novo. Iam pessoas tentar aconselhar a gente, familiares, nada resolvia. Então, como eu achava que já havia tentado de tudo na minha mente, então eu falei assim, eu preciso alimentar bem a raiva mesmo, terminar dessa forma, para mim não sair por baixo e assim. Então, assim, depois do que eu fiz, ela não vai falar de voltar e eu vou ter que me virar. E como que fala, enterrar esse amor que eu sinto. Mas você por ela. gostava dela ainda no fundo? Você tinha sentimentos? por Não, ela? eu amava. Eu suportei tudo isso porque eu amava. Se não tivesse o amor, eu já tinha saído na primeira, porque ela era muito nervosa. E você, Gisele, você ainda gostava dele? Sim, eu amava ele. Mas também quando Só que eu também não queria ceder. Eu falava, não, por que só eu tenho que mudar? Mas você não se sentia mal, não? De fazer isso com ele, de fazer ele passar vergonha na frente da família, de tratar ele dessa forma? Na hora eu não sentia mal, mas depois que passava, que eu começava a pensar realmente, aí eu falava, o que eu fiz? Muitas das vezes eu tentava mudar, mas eu não conseguia, aquilo era mais forte do que eu. Eu não tinha força para lidar com aquilo, então eu
pra mim e todo mundo falava. É porque eu imagino que as pessoas davam conselhos para vocês, falando, Sim. não faça isso, Gisele, não faça isso, olha, tem que ser mais paciente. E a pessoa até sabe a informação, tem a informação, Mas né? não Realmente consegue. eu preciso mudar, mas... Não consegue. Porque você, como que fala? Aí então você perdoa, aí a pessoa tá, não vou mais fazer tal, isso, aquilo. Aí a pessoa em seguida já faz, aí você começa a pegar birra, então você já não acredita no que a pessoa fala. Então aí você pega a birra e começa também qual seria a palavra correta? A pagar na mesma moeda. Uhum. E porque assim, pra mim eu tava fazendo a coisa certa. Eu não sabia que a gente tava tendo amor burro, né? Que a gente estava dando murro em ponta de faca, que ao invés de eu usar o meu passado a meu favor, eu estava usando para me prejudicar. Uhum. Eu não conseguia ter entendimento. Embora, né, com 40 anos de idade e já com um relacionamento de 11 anos, eu era muito imaturo, né? Tanto eu quanto ela. Então eu já escolhi uma pessoa que já tivesse filho, que já tivesse tido um relacionamento, porque eu falei, poxa, vai ser uma pessoa que já sabe o que é sofrer e agora eu vou viver bem. Não, e só sofreram mais ainda. Só sofreram mais ainda. Por falta de sabedoria, de entendimento. Aí né? vocês caíram nas nossas palestras. Isso. Nós vamos Graças saber a daqui a Deus. pouquinho. Você vai ver daqui a pouquinho como um casal como este, como o Samuel e a Gisele, você acabou de ouvir aí, você está aí de boca aberta, pensando, meu Deus, o que mais tem? Porque não dá em 15 minutos para contar 11 anos que vocês viveram. Isso dá para dar uma ideia, né? Uma prévia aí do que aconteceu. Você vai ver agora a matéria da Terapia do Amor, que foi a palestra para casais solteiros que o Samuel e a Gisele vieram participar. E vai saber o resultado que aconteceu na vida deles. Acompanhe. São inúmeras histórias reconstruídas. Recomeços que só foram possíveis pois estas pessoas encontraram uma saída. Já tive 2 relacionamentos antes dele, os 2 fracassados. No segundo eu fui traída e eu tinha muito medo de me relacionar de novo, porque eu desconfiava que todo mundo era igual, achava que todo homem era igual. E a palestra da Terapia do Amor foi o que mudou o seu relacionamento. Ela aprendeu que nem todo mundo é igual. No começo do relacionamento com ele eu era muito insegura. Então ele teve que falar pra mim várias vezes, eu não sou aquela pessoa. E aí eu comecei a aprender isso, que a insegurança era um problema que estava em mim e não nele. Eu me envolvi com vários tipos de mulheres, eu tive vários relacionamentos. Então eu sempre ia do meu jeito, eu queria que fosse do meu jeito. E quando eu comecei a participar da palestra, eu vi que não era do meu jeito. Eu comecei a querer alguém, só uma única pessoa, porque antigamente eu queria várias pessoas, eu queria várias mulheres. A gente precisava de um caminho para poder seguir em frente com esse relacionamento. E aí a gente conheceu a palestra através da televisão, a gente veio até aqui, hoje é bem melhor, a gente aprendeu a lidar com algumas situações que antes era muito complicado, a gente às vezes ficava com raiva, chorava, agia com emoção, né? A gente aprendeu a agir com a razão. Muitos de vocês pensam assim, eu não preciso dessa pessoa. Se ela não mudar, eu vou sair fora. Quais as consequências? As consequências são o seguinte, já que você não é exatamente como eu quero, então eu não vou lutar. Não vou lutar por ele, eu não preciso dele. Essa é uma consequência. A outra consequência, você começa a pensar em você só. Eu não preciso dessa pessoa para lá na frente. Então, deixa eu ver minha carreira, deixa eu ver os meus sonhos. Sempre quis fazer isso, sempre quis estudar aquilo. Então, assim, não interessa o que essa pessoa pensa a respeito. Eu não preciso dela. Deixa eu fazer o que eu sempre quis. Cada palestra que eu venho é uma aprendizagem, é uma faculdade. Fui aprendendo a me valorizar, porque a partir do momento que a gente se valoriza, então a gente tem segurança. E depois de participar das palestras, a Ângela conseguiu aprender o que fazer. E foi aí que ela conheceu seu atual marido. E comemora. 1 ano e 7 meses casada. Hoje sim, hoje eu não tenho ciúmes, hoje eu não fico ligando toda hora. Todo dia é um ensinamento diferente. Cada dia você se autoconhece e pode dar o melhor para o seu parceiro, né? É como se você soubesse se valorizar mais e valorizar a outra pessoa. O casamento, o namoro,
sempre terá problemas. Então, quanto antes você aprender a lidar com os problemas, melhor. Quando você se entende melhor, você se conhece melhor, aí você começa a explicar, você pode explicar melhor para outra pessoa por quê. E a pessoa entende, agora eu entendo por que você é assim. E aí você passa a saber lidar melhor com aquilo, porque você sabe exatamente o que está diante de você. E foi atrás de todos estes conhecimentos que o casal Daniela e Carlos vieram buscar. Eles são lá da Argentina, mas para eles a distância não importa. Nosotros somos de Argentina y vinimos especialmente para participar de la palestra de la terapia del amor. El mes que viene estamos cumpliendo 10 años de casados y bueno, desde Argentina las acompañamos por internet, vamos asistiéndolas. Y bueno, decidimos hacer este viaje como para festejar nuestro aniversario y qué mejor que venir a participar de la palestra, que sabemos que es algo que va a ayudarnos en nuestro matrimonio, en nuestro relacionamiento, para poder seguir estando juntos y felices. E não é que mesmo pela internet o casal aprendeu direitinho? De la comunicación, de buscar siempre la raíz del problema y resolverla. Eso fue algo que nos ayudó mucho para no tener problemas y si existe algo, alguna diferencia, poder resolverla. El tema de conversar, de hablar, 10 años de evolución, digamos, fue eso lo que, en mi caso, de aprender a convivir, que tampoco era todo nuevo, pero fue bueno, foi positivo. Vale a pena participar das palestras, vale a pena ler o livro Casamento Brindado, que ali você aprende a brindar o seu casamento, sabe? Você aprende a como lidar com o esposo, né? Então vale a pena. E eu convido, né, quem estiver assistindo, quem estiver vendo, vir participar da palestra com o Renato e a Cris, que é muito importante. E olha, e quem estiver pensando que não tem mais saída para a vida sentimental dela, que não tem mais jeito, tem jeito. É só ela vindo participando das palestras. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Então, Samuel e Gisele, vocês assistiram o programa como as pessoas estão assistindo agora, ficaram sabendo das palestras. E aí, o que aconteceu quando vocês chegaram aqui? Na primeira palestra, a gente já saiu desarmado. Eu não consigo lembrar o tema. O Samuel, acho que hoje até comentou, parece que foi, a Cris falou que a gente jogava num time, mas não no mesmo, um time adversário. E realmente era isso mesmo. E a gente já, pelo menos, se desarmou. Aí ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Então a gente continuou. Vocês vieram brigados este dia, Sim, a gente né? brigou antes de chegar aqui. Você veio contrariada. Sim, já não queria vir mais. Aí briguei e falei pra ele, não vou. Ele falou, não, se tá brigando é porque o negócio é bom. Então agora que a gente vai. Se perdemos pra chegar na palestra, não consegui estacionar o carro, enfim. Mas é interessante isso que ele falou, porque normalmente as pessoas falam assim, então deixa, vai, não adianta, você não quer, também não vou, né? Mas você falou, se tá brigando, agora mesmo que a gente vai. Porque eu eu falei, assim, eu não vou. E ele, não, vamos. E eu, mesmo assim, eu saí do serviço, que eu estava trabalhando, saí do serviço 1h15, atrasada, e ele quietinho, briguei com ele, ele não falou nada, ele escutou um monte de mim. Aí, porque eu estava acostumado com isso, então sempre quando eu tentava apaziguar uma situação que era boa pra gente, ela virava no siri. Então, como ela virou no siri, eu falei, é alguma coisa de bom. Então eu falei assim, não, o negócio deve ser bom, porque se eu não abri minha boca. Poxa, ela saía às 4 horas, eu cheguei às 20:04. Eu liguei pra ela, era 4h40. Só pra falar, já cheguei aqui 20:04. Ela chegou no carro e explodiu. Vamos pra casa. Eu falei, não, se o negócio tá desse jeito é porque deve ser bom mesmo. Nós não sabíamos nem o horário certo que ia começar. Chegamos aqui 6 e pouco da tarde, às 18 e pouco, e era às 20, mas nós ficamos aí, falando, daqui a gente não sai. Então, na primeira palestra, vocês já saíram desarmados, porque vocês entenderam que estavam jogando em times adversários, né? Como casal. E de lá pra cá, vocês estão vindo há quanto tempo nas palestras? Em final de janeiro vai completar 2 anos. Tá, então,
Mas vocês mudaram bem antes disso, desses quase 2 anos. 3 a 4 meses. 3 a 4 meses mudou. Quer dizer, 11 anos de relacionamento, naquela situação que vocês contaram anteriormente, mudou em 4 meses. O que aconteceu nesses 4 meses? A palavra-chave, que é o que muitas pessoas, às vezes, se elas forem à palestra e elas não se aperceberem disso, elas vão ficar dando murro em ponta de faca. O que é? O que eu fazia? Como eu já fiquei muito mais assim receptível aos ensinamentos, então eu comecei a praticar. E como ela estava indo comigo todas as palestras, aí eu olhava ela com as mesmas atitudes. Então eu falava para ela, poxa, você não ouviu que lá não é para fazer assim? Caramba, você não tem jeito mesmo, né? Você não muda. Né? Eu falei, caramba, eu vou ter que largar de você. Então, o que eu fazia? Eu punha ela mais para baixo ainda. Então, qualquer errinho dela, eu só via os defeitos. Eu não via, vamos supor, se durante um dia ela fez algo que ela aplicou naquilo que ela aprendeu, eu não dava bônus para ela. Eu achava assim, será que realmente ela está mudando ou ela está se fazendo de conta? Então, eu ficava muito condicionando a minha mudança a ela. Só que aí eu também cheguei à conclusão do quê? Numa palestra, vocês pediram para que os casais fossem lá à frente, e a Cristiane falou isso. Falou assim, talvez você fica, tá vendo? Eu tô fazendo minha parte, mas você não faz a sua. Tá vendo? Você não quer mudar. Aí eu fiquei com uma vergonha, até falou, abraça os casais, eu tava abraçado com ela assim, parecia que tava todo mundo me olhando, caiu a ficha. Que fora. 4 meses para entender isso. Com certeza vocês já haviam falado outras vezes, mas não caía a ficha, porque eu tava tão focado que o erro era ela, que eu esqueci de enxergar que eu tinha que pensar em mim. Aí foi falado, vocês falaram, cuide primeiro de você. Mas e se a outra pessoa não quiser? Cuide de você, deixe ela, porque ninguém muda ninguém. Você não consegue mudar ninguém, você tem que cuidar de você. Aí eu pensei bem fortemente e falei assim, não, a partir de hoje eu vou cuidar de mim. Se ela não mudar, ela vai ficar para trás. Eu não sei no que vai ser nas outras palestras, qual vai ser a outra orientação que eu vou ter, mas eu vou fazer minha parte. Aí você focou em você. Foi muito rápido, poucos dias. Ela já começou a ter melhoras e aí eu ficava, será que ela mudou mesmo? Será que ela está fazendo para me agradar? Mas eu não falava isso para ela. Como eu chegava, quando nós morávamos no outro condomínio, era aquele barulho em casa, então eu chegava com o carro bem devagarzinho para ver se estava tendo grito e se ela ia parar o grito só porque eu ouvi o barulho do carro. Né? Esse meu amigo começou a falar, não, ela tá diferente. Eu falei, será? Mas não falava mais nada para ela. E esse processo é muito importante, a pessoa deixar, como que fala assim, as coisas acontecerem. Dar espaço para o outro mudar. Isso, não querer ficar em cima, né? Porque ele só cobrava. Você conseguiu deixar de ser nervosa? Consegui. Isto é um milagre. Uma coisa que estava acima de você, que estava fora do seu controle antes. Isso. De repente, agora... Mas por quê? O que houve? Eu consegui me curar com os traumas anteriores que eu tinha, que eu não conseguia enxergar, que aquilo me fazia mal, as resistências, tudo. Então, assim, eu não aceitava carinho. A palavra amor, jamais, porque eu não tinha que falar isso. Porque eu me dediquei muito no outro relacionamento e sofri demais. Então, aquilo para mim, todos eram iguais, não ia ter mudança. Era só um disfarce. Mudava de endereço, de nome e de roupa, como diz aí o mundo. E realmente, depois que eu me curei, aquilo eu comecei a aceitar. Então, para mim, começou a ficar natural. E também, dentro de casa, minha mãe era muito nervosa. E eu achava o quê? Que eu tinha que ser igual a ela. Porque a minha avó foi, todo mundo foi. Então, eu falava, não, eu tenho que ser assim. Porque minha mãe resolveu a vida dela assim, então... Só que não, minha mãe também se separou, também teve outro relacionamento, então não era bom. Mas eu não conseguia ver dessa forma e eu estava transmitindo isso para as minhas filhas. E, em resumo, hoje, vocês... Como descrevem o casamento de vocês? Vocês descreveram aí o que era, o Big Brother, tudo o que acontecia lá. E hoje, como vocês estão, como resultado de tudo que aprenderam e que têm praticado, que vocês continuam ouvindo as palestras, o que tem acontecido? Eu não serei hipócrita de falar que o meu casamento é um conto de fadas. Isso não existe, né? Não existe o perfeito, mas existe a paz dentro de casa. Hoje existe harmonia. Hoje, se eu erro com ela, eu consigo chegar até ela e, com sabedoria e com entendimento,
falar as palavras corretas para que, vamos supor, eu errei, então eu assumo o meu erro, falo com ela me escuta e hoje ela me escuta e ela aceita. Antes não, virava noites sem se falar, ela ficava calada, não dizia nada. Então, assim, hoje... vocês hoje estão vivendo 2 anos de casado. De casamento, de verdade. Eu tenho então, prazer de estar em casa. Agora vocês vão caminhar juntos e a cada ano que passa, vocês vão ficando cada vez mais juntos. Se tornando um, né? Se tornando um. Isso. Hoje sim, a gente pode falar que é um, porque hoje a gente consegue ter diálogo, conversa. Hoje até na parte financeira, que era totalmente individual. Você é você, eu sou eu. Quero nem saber o que vai acontecer com o seu valor e o meu é o meu, e não tinha. Hoje não, hoje a gente conversa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dá para fazer isso, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Antes não tinha isso. Na vida financeira, de forma nenhuma. Pra ver, nós fomos cuidar da nossa vida sentimental. Na vida financeira, as coisas estão melhorando. Ela não está mais no emprego dela, ela está trabalhando comigo e começou a surgir novas ideias, a gente está melhorando muito. Então, assim, claro, degrau por degrau, né? Estamos iniciando. Mas é uma ideia que eu tinha há 7 anos, eu não conseguia colocar em prática. E junto dele eu conseguia ficar, a gente ficava 5 minutos, ele vem trabalhar comigo, falando, não dá, a gente já brigava, não dava certo, largava ele falando sozinho, falava, não vou fazer isso. Nós tínhamos um quiosque na praia, numa virada de ano, ela surtou dentro do quiosque, só que só tinha a portinha para passar e uma bancada. E eu falei para ela, eu vou sair. E tinha uns clientes lá olhando nossas mercadorias, né? Ela falou, aqui você não vai passar, só se for por cima. Eu peguei e passei. Derrubei tudo lá na bancada e saí nervoso. O ano novo, o pessoal soltando fogos e a gente virado uma cara pro outro. Vocês não tinham a capacidade de trabalhar junto. Hoje vocês trabalham juntos, estão em paz. Né? Eu acho que é a palavra-chave. Estão em paz, estão prosperando, quer dizer, imagino que os filhos, a paz que há com os filhos... Nunca mais precisei levantar a mão para as meninas, porque eu fui criado dessa forma. Ou era cinta, colher de pau, ou uns tapas, chinelada, então assim, eu nunca mais precisei fazer isso. E só a paz, não tem dinheiro que pague. Só de quando vem o problema, por mais que eu fique sufocado, porque eu lido com vendas, então às vezes começa a surgir, o celular começa a tocar, aparecem 3, 4 coisas para resolver, e ela fala, não, amor, calma, né, vamos ligar, aí eu vou ligar um por um, tal. Antes eu queria fugir, né, eu tenho aprendido isso na palestra, não fugir dos problemas, a enfrentar. Aí eu peguei e fui ligando, retornando ligação de um por um, faço assim, vou resolvendo. Porque a tendência, quando você se sente pressionado, você quer pegar uma rota de fuga, né? Você quer fugir, você não quer encarar o problema. E é totalmente errado, aí você está perdendo credibilidade, você está deixando a desejar. Então, e hoje não, devido às palestras, até nisso tem me ajudado, né? Como até com as meninas mudou. Como pai, e quando os problemas surgem, a gente tem sabedoria de como resolver, assim, eu achava que eu estava fazendo certo, mas não, eu não sabia como lidar com a situação, mesmo tendo boa vontade, mesmo querendo agir corretamente, mas não tem uma cartilha, né? Quando você casa, quando acontecer isso, você age dessa forma. Você não sabe como agir. Ou você tem o exemplo dos pais, ou das pessoas que você... tem uma meia cartilha, porque tem o livro Casamento Blindado, sim. Excelente. Hoje tem, né? Agora tem, isso é verdade. O que as filhas, os filhos falam sobre vocês hoje, sobre o ambiente? Já fizeram algum comentário? Sim, elas fazem. Até nós fomos visitar sua mãe, né? E a Yasmin comentou que eu peguei e falei assim, poxa, a mãe inventou de trazer o cachorrinho, ele não é culpa do cachorro, mas se você pegar 2 horas de estrada, ele no ouvido da gente assim. Aí ela falou assim, pai, mas a mãe melhorou bastante, você viu? Que ela foi, desceu, voltou, cuidou do cachorro, sem gritar, sem brigar. Você percebeu? Eu falei, é verdade. Então vamos... Esse final de semana mesmo nós já fomos novamente com o cachorrinho, né? 3 horas de estrada. Elas comentam, elas falam, nossa, minha mãe mudou muito, porque antes eu não tinha diálogo com elas. Elas vinham falar alguma coisa, tipo, elas tinham que me contar alguma coisa, bom ou ruim, da escola mesmo, de trabalho, de situação. Elas tinham medo de vir falar, porque eu já ia gritar, então elas vinham e conversavam com ele. Porque elas falavam assim, não, mas fala com a sua mãe, não, minha mãe já vai gritar.
ela não deixa nem a gente falar, e eu não deixava mesmo. Então, não tinha acordo. Se era que nem uma situação também, que ela foi para a escola e tirou nota boa e passou de ano. Aí eu fui na reunião. Aí cheguei lá, ela, mãe, passei de ano. Eu falei, não fez mais que sua obrigação. Isso nós aprendemos na palestra de pais e filhos. Ela desmontou. Aí chegou, isso foi numa quinta-feira, na reunião. No domingo, na palestra de pais e filhos, eu tomei uma chapuletada. Aprendemos ao que não fazer, né? Não que aprendeu a falar que fez mais que obrigação, nós aprendemos como não pode não falar fazer. isso pro seu filho. Eu falei, aí ela olhou pra mim assim, eu falei, tá bom, já sei que eu tenho. Muito bom. Agora, vocês, Samuel e Gisele, vocês assistiam à Escola do Amor e com certa descrença, assim, de confiança. Isso não funciona, isso vai ajudar em quê? Houve um período que vocês assistiam o programa e não acreditavam que podia funcionar. Vocês eram o casal barraco, o casal cão e gato, né? 11 anos da forma que viveram. O que vocês diriam para as pessoas que estão assistindo o programa, assistem a programação e também tem essa atitude assim meio arredia? Esse pessoal está sendo pago, não é bem assim, tal, não acredito. O que vocês diriam para essas pessoas que estão aí com um problema no casamento ruim e não tomam atitude para vir buscar ajuda? É mais ou menos o que eu pensei. O que eu tenho a perder? Um casamento destruído, falido, vivendo em pé de guerra. A gente já havia se separado 4 vezes. E assim, as palavras que eu ouvia eram como se diz assim, me desafiavam. Em que sentido? Casamento à prova de divórcio. Aí eu falei assim, não, esse cara tá doido. Isso não existe, porque não depende de um, depende de 2. Não, depende de um, a gente tem que se tornar um. Então aí você consegue blindar. Hoje eu tenho esse entendimento. Então essa palavra me despertou. Então só tinha uma maneira de eu saber o que você falava era verdade ou era mentira. Se pagava ou se não pagava. Eu indo até lá. E a gente estava numa situação tão deplorável que eu tinha R$20 no bolso. E como as pessoas falam, e eu também fui assim, eu tinha esse preconceito. Então assim, eu falava assim, se chegar lá e tiver que pagar, eu vou dar ré no carro, não vou nem entrar. E aí quando eu cheguei, não teve nada daquilo. Quando nós chegamos na palestra logo de início, como o início da palestra, às vezes eu até falo como a gente às vezes vai dar carona pro pessoal, vou até dar um toque para eles. Às vezes já ficar pronto no horário, porque eu gosto de chegar antes dela começar, porque o início da palestra eu acho muito importante. Ela é toda num contexto, mas eu acho que tem que pegar do início ao fim. E só tem uma coisa a dizer, só tem uma maneira da pessoa saber. Ir até as palestras. Ela não tem nada a perder. O que ela vai perder? Né? Não paga. É gratuito, tem estacionamento, tem segurança. Nós viemos com o nosso sobrinho, quando ele estava de férias. Poxa, tem lá o espaço, né, a creche, né, para as crianças, tem toda uma comodidade, sabe? E assim, as pessoas às vezes pagam caro. Eu tenho conhecido meu que pagou R$3.000. Eu emprestei o carro, foram lá para Curitiba, passar um final de semana para tentar salvar o casamento e acabaram se separando. Então, uma das vezes que eu tive a oportunidade de conversar com você, não sei se você lembra que eu falei assim, esse trabalho de vocês é de utilidade pública, tinha que ser passado nas escolas, não sei se você se lembra. Quando eu vi que foi feito o trabalho na escola, eu falei assim, puxa vida, né? Então, a palestra de pais e filhos, quem sabe Deus levanta professores para já ensinando as crianças desde pequenininho o caminho que deve seguir. Porque hoje em dia os lares estão muito desestruturados. E as pessoas, poxa, você não tem nada a perder, é gratuito. A condução de fácil acesso. É o que muitas pessoas nessa época do ano, elas estão gastando bastante, né? Usando dinheiro para, até mesmo, e por isso, como o seu amigo fez, tentar salvar o casamento, a família. Então vai numa viagem, vai de férias, vai para a praia, vai, né, algum lugar para ver se aquele lugar, de alguma forma, vai a mudança de transformar ambiente, o casal. Né? E não ajuda em nada. Né? Às vezes é pior até. A raiz do problema está ali. E esse período de festas, como para vocês, acho que as maiores histórias de vocês eram no período de festas. Né? Sempre. É que a família é colocada à prova e está aí, final de ano, as festas estão aí, talvez você já está planejando, presta atenção, você já está se planejando para janeiro da entrada no divórcio. Você já está pensando nisso. Não dá mais, as crianças estão crescidas, agora eu acho que eu vou buscar minha felicidade. Você está pensando isso. Mas
A ajuda está aí diante de você. Você pode até seguir neste plano se você quiser, mas não porque não havia uma saída. É porque você não quis buscar a saída. Você não quis colocar à prova o que nós estamos mostrando aqui para você. Então a decisão é sua. A ajuda está à sua disposição, mas você tem que vir buscar. Não vamos ajudar você em casa pela televisão. Você tem que vir buscar porque a ajuda está aqui na palestra. Gisele, você era mais resistente. Até no primeiro dia que você veio com o Samuel, você não queria vir. Não queria nem assistir as palestras pela televisão? Nem pela televisão? Nem pela televisão. Eu não gostava de... Mas porque você não gostava do assunto, é não, isso? eu não gostava de ouvir a verdade, né, que estava sendo falada. Porque a gente nunca quer ouvir a verdade. Então aquilo me deixava mais irada. Porque você sabia, no fundo, que você estava errando. Sim, e aí vinha de frente com aquilo que estava acontecendo. E ele falava, vem assistir. Eu falava, não vou assistir. Esse homem chato, que eu não suporto a voz dele, eu não vou ouvir isso. As pessoas hoje em dia, elas querem o prático, né? Então, às vezes, a pessoa está passando essa situação que a gente passou, não foi um mês de relacionamento, foram 11 anos, a gente foi persistente, eu lutei de todas as formas e não tinha tentado de tudo. Ou seja, a pessoa fala assim, eu já tentei de tudo. Não tentou de tudo, porque eu não tinha conhecido as palestras. Né? E então, assim, aí a pessoa ela prefere o mais prático. Então sai desse relacionamento e já parte para o outro. Só que ela saiu com feridas, com bagagem, tá pior do que ela estava no primeiro relacionamento. Encontra uma outra pessoa que também não está preparada para se envolver e a situação piora. Mas as pessoas ela preferem aquilo que é para ontem, o prático. Né? E não querem pagar o preço pelo menos procurar, poxa, quem sabe está aqui a solução. Não. Vamos fazer uma viagem. Gasta dinheiro com a viagem, né? Vamos passar a noite fora. Aí acha que vai ter uma noite de romance, briga lá mesmo. Eu e ela, a gente brigava nas viagens. Estamos lá em Campos do Jordão, brigando. Porque o romance não cura, né, as feridas. As pessoas às vezes, porque o meu marido não é romântico, minha esposa não é romântica, falta romance. E o romance não cura, né? O romance é tipo um band-aid no câncer. Não vai resolver. Não vai resolver. E essa pessoa que sente essa resistência, que nem a princípio eu sentia, se ele procurar vencer essa resistência, porque essa resistência nada mais como que se diz assim, algo que quer impedir de que ele seja feliz. Porque se ele vencer essa resistência e der um passo, sabe, der valor, dar um crédito, pelo menos, gente, não tem nada a perder. Né? Como se diz assim, se já está tudo perdido e tentou de tudo, tá aí uma porta que pode ser a solução na vida da pessoa. Então não custa nada. Ele não vai pagar estacionamento, ele não vai pagar para assistir a palestra, né? E ele vai dedicar o quê? 2 horas de uma quinta-feira para estar vindo. Menos do que uma noite de brigas, né? Menos que uma noite de briga, olha. Que pode durar 24 horas. Que pode durar 24 horas, exato. Dias, meses. Verdade. Bom, eu quero agradecer vocês, Gisele e Samuel. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar a história de vocês. Vocês tinham que contar essa história todo dia. Vocês tinham que estar aqui todo dia. Nós que agradecemos, porque é impagável. Os nossos professores. Olha, eu digo para vocês, se tivesse que pagar, eu venderia meu carro para pagar. Porque ele é tão bom que é. E é de graça, né? E é de graça. Hoje eu não perco nada. Na rádio, na TV, toda hora. Já sei os horários, vai passar agora, vai passar à noite, põe lá no canal que a gente vai assistir, vê as dicas no Facebook. Não é irritante mais pra não é mais, Cris, nem a sua. Eu tenho um pouco de dificuldade no negócio de internet, então do Facebook eu consigo compartilhar. Só que eu não conseguia compartilhar no WhatsApp. Aí ontem eu já descobri, já consegui mandar a mensagem no WhatsApp com os amigos. E assim, porque quando você consegue solução para uma coisa que você achava que era insolúvel, seria muito egoísta da minha parte eu querer só para mim. Porque eu sei a tristeza que é. É você se sentir vazio, é você se sentir um zero à esquerda, é você achar que amor não existe, porque falta de dinheiro, amor entra pela... a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Que na verdade a vida a dois é jogo de interesse e não existe amor, entendeu? Tem jeito para ser feliz. Basta a pessoa simplesmente sair da zona de conforto e querer realmente, sabe? Falar assim, não, eu vou porque se o que ele está falando é verdade, eu vou tirar a prova, né? Então é assim que tem que fazer, porque a pessoa ficar olhando, analisando,
chorando, se justificando, se fazendo de vítima, não vai mudar a situação dela. Antes eu não queria ouvir nem os casais reclamar. Eu falava, não. Quando vinha, eu falava, é tudo igual, eu já estou acostumada. Isso aí tem, hoje não. Hoje eu falo, não, eu tenho um lugar que você vai ficar super bem, pode ter certeza. Excelente, tá bom. A pessoa acha que vai resolver o problema de relacionamento, ele vai resolver o problema consigo mesmo. Ele vai se sentir melhor. Vai se sentir, não, vai se tornar uma pessoa melhor. É o que nós temos falado, nós não vamos somente resolver o seu casamento, o seu relacionamento, nós vamos resolver você. Você vai mudar, como eles mudaram aqui, né? E se você não acredita, venha provar, venha dar a chance. Agora tem que vir e tem que fazer isso aqui, ó, arregaçar as mangas, porque não vai ser mágica, não. Você tem que vir e praticar e você vai ver o resultado na sua vida. Tá bom? Nós vamos dar uma pausa e já voltamos. Vamos despedir aqui do Samuel e da Gisele. Não saia daí. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Todas as experiências que vivemos, carregamos na nossa bagagem de vida. Sejam elas boas ou ruins, que nos servem de aprendizado. E isso também inclui as experiências que temos nos relacionamentos. Mas algumas destas bagagens podem estar pesando na sua vida amorosa. Os traumas que a gente carrega de tanto relacionamentos anteriores de pai, mãe, bagagens anteriores deles, porque eu vim de uma família muito conturbada. Eu venho de um relacionamento do meu pai e da minha mãe sempre foi muito conturbado. Tinha muita agressão física, agressão verbal, todos os dias. E minha família foi devastada, destruída. Meu pai tinha outras mulheres, enfim. E eu carreguei esse trauma comigo. De início, se de repente a gente estivesse no meio de algum problema, alguma coisa, qualquer coisa que me falasse, então tá bom, então não quero mais. Porque eu tinha isso na minha cabeça. O que minha mãe aceitou, eu não vou aceitar. O que ela passou, eu não vou passar. E foi através das palestras da Terapia do Amor que a Maria aprendeu as lições necessárias para aliviar toda essa carga. Eu entendi que relacionamento não é isso. Não é simplesmente, se não der certo, a gente para por aqui e acabou. Comecei a ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de tolerância, ter um pouco mais de paciência quando ele não está bem, deixar ele um pouco mais reservado no canto dele, tentar compreender também o lado dele. Quando não há informação, na falta de informação, há suspeita, há desconfiança. Quando você não comunica, você não informa o seu cônjuge sobre o que está acontecendo na sua vida, você não inclui o seu cônjuge na sua vida, você cria uma lacuna, você cria um vácuo que coisas ruins vão preencher no lugar. Para que as mudanças aconteçam, os ensinamentos devem ser colocados em prática. A gente começou a vir, as coisas começaram a melhorar, a gente relaxou, paramos de vir, achamos que estava ótimo. Depois, os problemas começaram a voltar e voltaram mais intensos, né? Voltou a incompatibilidade de gênio, começou a voltar problema financeiro, tudo junto, misturado, de uma só vez. Então, foi quando eu decidi, falei pra ele, ou você vai comigo,
ou eu vou sozinha. Mas não foi preciso. A Beatriz e o Fábio vieram às palestras juntos para mudar a situação do casamento. Voltei com ela e automaticamente eu quis vir toda vez agora. Então está sendo um prazer vir, né? Tá tendo as palestras toda quinta-feira e eu não vou parar de vir mais não. Eu tenho que vir direto agora porque isso me faz bem. E já teve uma grande mudança nessas semanas que eu tô vindo e eu resolvi não parar mais de vir. A gente vê assim, no dia a dia, né, a mudança vai acontecendo, como a incompatibilidade de gêneros era muito grande, então assim, a gente começou a colocar, olha, isso não dá certo, isso não dá certo, então você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. Então a gente entrou num acordo. E foi o que mudou assim, drasticamente, em 4 semanas a gente é um outro casal. Às vezes vocês estão brigados, vocês estão separados e você já falou várias vezes, não, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso. Mas a pessoa não acredita mais, porque você está sempre, eu vou mudar. Então, o remorso é que faz isso. Você tem que decidir não ficar nessa fase o tempo todo. Essa fase dá um gostinho, né? Porque ela se sente mal, né? Ela não se sente bem errando. Então dá um gostinho de que ela está mudando. Poxa, eu tô triste porque eu fiz aquilo. Tá, e daí? Você fez, você ainda errou, e daí? Não interessa se você está triste pelo que você fez, não interessa. O que interessa é a mudança. Eu aprendi que nós precisamos plantar nessa área para colhermos, né? Então eu tenho vindo para plantar, né? Eu li o livro Casamento Blindado, que foi o primeiro que foi lançado, e depois eu estava muito ansiosa pelo livro Namoro Blindado, porque eu sabia que eu ia aprender muito mais, né, para estar pronta para um relacionamento. Então, eu tenho tudo assim que eles têm ensinado, eu tenho praticado, para realmente me preparar. Através da palestra, eu aprendi, né, que eu devo me valorizar mais e estar pronta para entrar num relacionamento. E até quem achava que não precisava aprender mudou de ideia. Eu achava que eu não tinha necessidade de vir na terapia. Eu já conhecia o Renato, o Cristiano pela televisão, pelo rádio. Só que eu achava que não tinha utilidade isso para mim, a terapia do amor, né? E eu, no decorrer do tempo, eu comecei a vir, recebi o convite, né? E comecei a participar da terapia do amor. E no decorrer de cada quinta-feira eu tenho aprendido, né? Como me portar na minha vida amorosa, né? A gente agia muito pelo coração, né? A gente ia pelo sentimento, mas hoje eu tô vendo que a gente tem que pensar com a cabeça, né? Por isso que o Renato fala, né? Que a gente tem que colocar a cabeça em cima do coração, né? Pra gente não agir com o sentimento. É uma área que a gente precisa estar sempre investindo. Pronta eu vejo que eu estou, mas sempre temos algo a aprender. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E nesta quinta-feira, nós queremos chamar a atenção especialmente dos divorciados e viúvos. Nós continuaremos trabalhando com os casais, com os solteiros, mas queremos dar um foco, um momento da palestra para estas pessoas, Cristiane, que normalmente têm maior dificuldade de voltar a crer no amor e de investir para ser feliz novamente. Porque elas já, às vezes, sofreram tanto, né, no casamento anterior, no relacionamento anterior, então elas ficam pensando que aquilo vai continuar. Então, muitas vezes, elas têm medo de tentar e dar errado de novo e ir para o segundo, terceiro, quarto casamento. Às vezes, Renato, chegam até a se relacionar, mas nunca depois disso, nunca vão para o casamento, porque elas pensam, não quero me casar porque eu já passei por isso, já tive essa experiência ruim. Então, elas ficam só nesse banho-maria. Né? E quando se envolvem com alguém, normalmente acontecem os mesmos ou piores problemas do que o relacionamento anterior, como foi o caso do Samuel e da Gisele, que estavam aqui com a gente anteriormente. Os dois tinham sido casados anteriormente.
E quando se conheceram, pensaram assim, como é muito comum com pessoas divorciadas. Pensaram assim, bom, ela já sabe o que é um casamento infeliz, eu já sei o que é um casamento infeliz, então eu não vou mais cometer os mesmos erros. Só que quando casa, sem a preparação, volta tudo, pior. Então, você que é divorciado, você que é viúvo, você que teve um conto de fadas que virou um pesadelo, você que desacreditou do amor pensando assim, eu nunca vou encontrar uma pessoa de fato que venha ser igual àquela que eu perdi, ou talvez nem existe essa coisa de amor. Eu vejo tanta gente divorciando, separando, que eu acho que nem existe mais essa questão de amor. Então, nós queremos convidar você para dar uma chance para si mesmo. Dê uma chance, faça como Samuel falou há pouco. Vença a resistência. Se você tem uma resistência, é porque é bom, é porque você precisa vir. Essa resistência é o sinal de que você está prestes a vencer esse problema, mas tem algo que não quer que você vença. Então, vença a resistência e chegue aqui à palestra. Cristiane e eu estaremos às 10 horas da manhã, na primeira palestra, nesta quinta-feira, e também de volta às 8 horas da noite. Você é convidado para vir participar. A palestra é aberta ao público e gratuita. Então, não perca essa oportunidade. Se você quiser falar com alguém da nossa equipe e precisa mais informações, ligue agora para o 011 3573 3535 ou acesse o site terapiadoamor.tv. Veja a história agora deste casal, deste homem que foi casado e era infeliz e conseguiu realizar o sonho de se casar novamente quando veio para as palestras. Eu não acreditava no amor, eu não acreditava que eu iria um dia me casar. Eu tive uma depressão muito profunda. Aí que eu decidi vir à terapia do amor. E aqui eu comecei a me curar, a me tratar e ver que tinha jeito para mim. Cheguei na adolescência, não tinha problema. Eu ficava com uma, ficava com outra, participava de orgia, de tudo, não tinha. Tanto que aos 18 anos eu fui pai, não de uma esposa, de uma aventura. Fui pai e depois, aos 20, me casei com outra mulher já em outro relacionamento. Me casei, esse casamento foi frustrante. Eu busquei conselho aonde eu não devia e acabei me separando, saindo de casa. E aí eu conheci uma pessoa que eu achei, poxa, essa daí vai dar certo. Aí acabei me casando, me casei com ela, tudo errado de novo, começou tudo errado. Eu tive uma reunião que nós já nos conhecíamos de vista, só que eu achava ele arrogante, eu achava ele chato. E ali eu tive que conversar com ele, né? Eu tive que conversar com ele. Ele falou assim, olha, eu sei que você é advogada, você pode fazer o meu divórcio? Aí eu falei assim, eu posso te ajudar. E ali eu fiz uma orientação como profissional. Eu falei, olha, mas você tem certeza que você quer se divorciar? Por que você não tenta? É isso mesmo? Você tem uma filha? Então, dei aquela orientação. Ele falou assim, não, porque houve uma traição e não tem mais jeito. Eu estou decidido a fazer divórcio. E ali, depois, eu dei uma orientação pessoal. Eu falei, então, por que você não vai na terapia do amor? Para você se curar. Aí, ele começou a ir. Depois de um tempo, eu comecei eu percebi que ele estava mudado. Aí eu comecei a me interessar por ele. Eu percebi que ele não é aquele homem arrogante, chato, que eu achava que ele era. Aí nós namoramos, noivamos e casamos e continuamos fazendo a terapia. O meu sonho foi realizado, né? Então hoje eu tenho um príncipe dentro de casa. Não é mais um sapo, ele não é um sapinho, ele é um príncipe. Eu era uma pessoa que vivia para o trabalho, não tinha atenção com a família, não me preocupava em ser carinhoso, em ajudar em casa, por exemplo. Então, aí, as palestras começou a me mudar. Tinha o livro Casamento Blindado, eu procurei o livro Casamento Blindado, e quando eu me separei, eu não queria mais saber de casamento, porque dentro de mim, eu fazia as pessoas infelizes. Eu não queria fazer mais uma pessoa infeliz. Não queria, vou me casar de novo, tirar a moça de dentro da casa dela. Não queria me envolver, eu não queria saber. Só que eu fui porque, quando ela falou da terapia, eu falei, poxa, eu preciso me levantar. Então, eu cheguei na terapia para me curar. E a terapia me mudou. A palestra me mudou e hoje eu sou o príncipe. Bom, você também pode realizar este sonho de ser feliz. Esteja com a gente nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Vamos ficando por aqui. É tudo por hoje, mas temos mais dicas de amor para as pessoas amanhã. Tchau, tchau. Até lá.
It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.